Olá, olha, quando a gente pensa em Ouro Preto, a primeira imagem que vem à cabeça é de uma cidade que parou no tempo, né? Aquelas ruas de pedra, as igrejas cheias de ouro, os casarões coloniais, tudo conta uma história de uma beleza assim fora do comum. Mas por trás dessa fachada barroca tem uma outra história, a de uma verdadeira gaiola dourada que foi construída com tanto esplendor quanto dor. E não é pouca coisa. Esse título da Unesco, que veio lá em 1980, basicamente cimentou essa imagem de cartão postal para o mundo todo. Um tesouro super bem preservado, que atrai gente de todos os cantos querendo ver de perto essa magnificência toda. Pois é, essa é a questão central. Para entender Ouro Preto de verdade, a gente precisa olhar para além do brilho do ouro nas igrejas. A gente precisa ir mais fundo e descobrir sobre que tipo de fundação essa cidade foi de fato erguida. E tudo começa aqui, claro, com a febre do ouro. Imagina só a cena. Século XVIII e essa região vira o epicentro de uma das maiores corridas pelo ouro da história da humanidade. Um evento que ia gerar uma riqueza assim inimaginável e que daria vida a uma cidade espetacular. E a ascensão de Vila Rica, como era chamada na época, foi meteórica. O que eram só umas descobertas de ouro no finalzinho do século XVII, de repente, em 1711, vira uma cidade oficial. Em pouquíssimo tempo, ela se tornou o coração pulsante do Brasil colonial, um símbolo de uma opulência que o mundo raramente tinha visto. Mas, e aqui a história muda de tom, toda essa opulência teve um preço humano devastador. O ouro que cobria as igrejas, que construiu os casarões, ele não brotava do chão, ele era arrancado da terra por um sistema de uma brutalidade extrema. Pensem neste número mais de 400 quilos. Essa é a estimativa da quantidade de ouro e prata que decora o interior de uma única igreja, a de Nossa Senhora do Pilar. É uma demonstração de riqueza tão absurda que a gente mal consegue conceber hoje em dia. E essa citação, ela é um soco no estômago, né? Ela revela a realidade nua e crua. Onde hoje turistas jantam em restaurantes chiques, históricos, era a senzala. O mesmo chão, o mesmo espaço, onde pessoas viviam em condições desumanas. Pessoas cujo trabalho forçado ergueu a cidade. O contraste é vertiginoso. Era essa máquina que movia a economia de Ouro Preto. O trabalho de cerca de 2 milhões de africanos escravizados. Em lugares como a mina do Chico Rei, as ferramentas, as correntes daquela época ainda estão lá, contando essa história silenciosa. Mas é também no meio de tanta escuridão que surge a lenda do Chico Rei, um rei africano que, segundo a história, usou o ouro que encontrava escondido para comprar a própria liberdade e a de centenas de compatriotas. Um raro facho de esperança. E aqui vem o grande paradoxo de Ouro Preto. Foi justamente essa riqueza, manchada de sangue e suor, que acabou financiando uma explosão artística única e semeando as primeiras sementes de rebelião contra o domínio português. E não tem como falar de Ouro Preto sem falar de António Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Ele é a figura que melhor encarna as contradições da cidade. Filho de um arquiteto português e de uma mulher africana escravizada, ele era na sua própria pele a fusão do opressor e do oprimido. O gênio dele era inegável. A Igreja de São Francisco de Assis é a sua grande obra-prima. O que ele fez foi pegar os estilos europeus, o barroco e o rococó, e reinventá-los. Ele deu curvas mais suaves, traços mais brasileiros, ele criou algo totalmente novo, o barroco mineiro. Só que a vida dele foi marcada por uma tragédia imensa. Uma doença degenerativa o desfigurou de um jeito terrível. E essa descrição da sua condição mostra uma determinação, quase sobre-humana. Mesmo com dores alucinantes, perdendo os dedos, ele continuou a esculpir, amarrando as ferramentas nos braços. A sua arte, literalmente, nasceu do sofrimento. E toda essa atmosfera de efervescência cultural, de novas ideias, também acabou alimentando o desejo de liberdade. Não é à toa que Ouro Preto foi o berço da Inconfidência Mineira, um dos primeiros grandes gritos por independência no Brasil. Apesar de ter fracassado, a semente da rebelião foi plantada ali. Ok, então, e hoje? O que resta de tudo isso? Como é que essa cidade vive com um legado tão complexo e pesado? A resposta é que Ouro Preto não é só uma relíquia do passado. É uma cidade viva, pulsante. Para mais de 74 mil habitantes, esse cenário histórico todo é simplesmente o pano de fundo da vida de todo dia. E a presença de uma grande universidade federal injeta uma energia jovem e constante nessas ruas antigas, sabe? Cria uma dinâmica fascinante entre o passado e o presente.
E às vezes a vida moderna aparece nos detalhes mais inesperados. R$ 2. Esse é o novo valor da tarifa única dos autocarros da cidade. Um detalhe pequeno, mas que nos lembra que por trás da grande história com H maiúsculo existe uma cidade real, lidando com as necessidades do dia-a-dia dos seus cidadãos. E isso nos leva então ao grande nó da questão atual. Como é que se equilibra a preservação de um património tão valioso com as pressões do turismo, do desenvolvimento e de todas as ameaças do mundo moderno? E olha, os desafios de Ouro Preto não são únicos, longe disso. Cidades património no mundo inteiro, como Cusco, no Peru, enfrentam exatamente a mesma luta. Como gerir o excesso de turistas? Como lidar com a pressão sobre as infraestruturas? Como garantir a preservação da sua essência? É um dilema global mesmo. Se a gente olhar para a economia local, vemos que ela é dominada de forma esmagadora por microempresas, quase 97%. A maioria, claro, dependente diretamente do turismo, lojinhas de artesanato, pousadas, restaurantes. Isso torna a cidade muito vulnerável a qualquer oscilação no número de visitantes. E as ameaças são bem reais. O mais irónico, ou talvez trágico, é que a mesma indústria que criou o Ouro Preto, a mineração, hoje representa um dos maiores perigos. A instabilidade das barragens de rejeitos na região já fez com que estradas fossem fechadas, isolando a cidade e causando quedas bruscas no turismo, como aconteceu em 2019. Então, no fim das contas, o que é Ouro Preto? É muito mais do que uma cidade bonita. É sim a expressão máxima de um movimento artístico único, mas é também um monumento ao custo humano da riqueza colonial. É um laboratório vivo que mostra esse desafio de preservar o passado enquanto se vive no presente. No fundo, a história de Ouro Preto é um resumo da própria história do Brasil, com toda a sua beleza, as suas contradições e a sua resiliência. E a gente fica com essa pergunta, que não tem uma resposta fácil. É o dilema que Ouro Preto enfrenta todos os dias. Como compartilhar o seu esplendor com o mundo sem apagar as sombras dolorosas de onde esse esplendor nasceu? É uma questão que nos faz pensar sobre memória, sobre a identidade e sobre qual é o verdadeiro valor do nosso património.